Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no nosso canal. E hoje nós começamos aí uma série de vídeos bem curtinhos para falar sobre dislexia. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar os prejuízos que são ocasionados por conta da dislexia na questão ortográfica. Então, segura aí, você que é novo no canal, se ainda não se inscreveu, já se inscreve e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque hoje as informações são muito importantes. Se você que é pai, se você que é mãe, que tem uma criança que tem dificuldades extremas na questão da leitura, da escrita, e por mais que essa criança esteja no reforço escolar, esteja tendo aí, né, alguma intervenção, ela não está conseguindo aprender, não está conseguindo se desenvolver, pode ser um sinal de alerta aí para um transtorno de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos que a dislexia pode gerar para uma criança, né, no período aí já do final do ciclo de alfabetização, mas como que ela pode prejudicar nas questões ortográficas. Então, fica aí que eu vou falar para vocês 4 características. A primeira característica, gente, está relacionada à questão de troca de letras, né, que tem sons parecidos. Então, uma das características que já é bem visível, né, dentro da dislexia ou transtorno de aprendizagem da leitura é essa questão da troca de sons. Então, a criança não sabe se vai escrever mal com L, mal com U, casa com S, casa com Z, não sabe se vai escrever chave com CH ou com X, porque ela tem prejuízos, né, nessa conexão da compreensão sonora, né, fonológica. Então, não é porque foi falta de estímulo, é porque o cérebro dessa criança tem muita dificuldade dessa compreensão. Você que não sabe o que é dislexia, quando a gente fala, né, nesse transtorno de aprendizagem, ela, gente, ocorre por questões neurobiológicas, diferente de uma dificuldade de aprendizagem, né, que com uma intervenção, com um reforço escolar, a criança vai conseguindo aí aprender a se desenvolver. No caso de quem tem dislexia, ela não tem cura, né? Infelizmente, ainda a gente não descobriu uma cura para poder ajudar as pessoas com dislexia, descalculia e assim por diante. Então, é preciso o quê? Muitas intervenções fonológicas, neuropsicopedagógicas ou psicopedagógicas, que vai criar estratégias e intervenções para ajudar essa pessoa a entender como que o cérebro dela opera nessas aprendizagens e, a partir disso, contribuir, né, com seu desenvolvimento e com sua aprendizagem. Então, a primeira é essa troca de letras, né? Essa confusão aí fonológica que a criança acaba aí não identificando qual aí o fonema correto que ela deve utilizar. O segundo é a omissão ou adição, né, das letras, onde a criança pode aumentar a quantidade de letras ou diminuir. Palavras, por exemplo, com H, né, hipopótamo, história, acaba gerando muitas vezes para elas uma confusão, porque, como vem acompanhada com a vogal, a gente não consegue identificar em nenhum momento, já que a letra H não tem som, né? Então, a criança escreve simplesmente com a I, esquecendo que tem um H, né? Ou situações, eu já tenho caso de crianças que, quando a sílaba é complexa, ela acaba tendo a dificuldade dessa compreensão, por exemplo, folha, flor, né? Então, ela acaba acrescentando várias consoantes aí para tentar representar essa sonoridade. Outro ponto, que é o nosso terceiro ponto aí, é a dificuldade com as regras ortográficas, essa memória da criança lexical e assim por diante, semântica e assim por diante, né, acaba gerando muitos prejuízos. Tem muitos prejuízos por conta da dislexia. Então, ela tem muita dificuldade de saber o momento que vai usar o S, que vai usar o C, que vai usar o CH, o X e assim por diante, né? Então, é preciso muitas intervenções para poder ajudar essa criança a treinar, né, essas questões ortográficas para poder aí cada vez mais ter um texto, né, uma leitura, uma escrita aí mais efetiva. E o último, né, a escrita inconsistente, que são palavras, né, que podem ser escritas de formas diferentes, mas quando a gente fala, elas têm a mesma pronúncia, como é o caso da sexta. A gente tem a sexta-feira, tem a sexta parte e assim por diante, né? E aí, quando a gente vai usar essas expressões, para eles, muitas vezes, acaba gerando uma certa confusão.
né, justamente porque também tem prejuízos nas questões da memória lexical, semântica e assim por diante. Então, essas são algumas, né, das características que são aí geradas pelos prejuízos causados pela dislexia. E uma coisa muito importante, gente, muitas pessoas acham que as pessoas que têm dislexia escrevem errado porque não prestou atenção, porque não estudou, né, porque ficou desatenta na aula, mas não é isso, né, não é uma questão de inteligência, de desatenção, é uma questão aí de dificuldade, né? Então a gente precisa aí ter muita paciência, ter muita atenção, um olhar diferenciado, tratar com carinho e respeito, porque as pessoas que têm dislexia, elas têm muitas vezes, né, de tanto ser taxado, infelizmente, né, a gente ouve ainda ser taxado de burro, de que não é capaz e assim por diante, essas crianças têm uma autoestima muito baixa, esses jovens e assim por diante, né? Então é importante que a gente possa ajudá-las. E algumas sugestões usar tecnologias. Há muitos jogos tecnológicos para trabalhar a questão ortográfica, a questão da construção do texto, jogos lúdicos, né? A gente tem muitos jogos que a gente pode contribuir. Eu gosto muito de trabalhar com Linf, né, que trabalha rima, que trabalha palavras aí da consciência fonológica, e tudo isso vai ajudando essa criança a aguçar, né, estes ouvidos aí para essa compreensão. Métodos multissensoriais, sons, imagens, que vão contribuir, né, com essa memória semântica lexical dessa criança, fonológica, essa consciência fonológica, músicas, rimas e assim por diante. Não podemos esquecer, né, gente, do apoio e acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagógico ou neuropsicopedagógico para ajudar essa criança. Mas a parte mais importante, gente, é que você pai, você mãe, você professor, precisa ter um olhar diferenciado para essa criança, precisa aí dar uma atenção especial para que ela se sinta respeitada, para que ela se sinta segura e que ela possa ter você como alguém que ela possa recorrer nos momentos de mais dificuldade. Termina o nosso vídeo por aqui. Este, lembrando, é o primeiro de mais 4 episódios que a gente vai falar sobre dislexia. Gente, curtiu? Gostou? Compartilha, comenta, que eu quero saber. Um abraço e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!